Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Rei meu, ou Senhor dos exércitos, e no 2 ele diz Rei meu e Deus meu, porque o salmista está mostrando para Deus que ele anela tanto estar neste lugar, que para ele este lugar é amável. No verso de número 1, este amável como o tabernáculo, que é o lugar onde Deus está, onde ele quer ir, se compara do original como eu sei que é um lugar que há um ponto de encontro contigo. Por que o salmista está dizendo que amável é este lugar? Não é simplesmente pela tenda que tem, não é simplesmente pela estrutura posteriormente de um templo que é erguido, mas ele está mostrando que este lugar se torna amável, porque aqui há um ponto de encontro com o Deus a quem ele vai adorar. Aqui ele sabe que vindo até este lugar, ele vai se encontrar com Deus, ao ponto que esta expressão é dada para eu estou enamorado pelos teus tabernáculos, eu estou enamorado pelo lugar da tua presença, eu estou enamorado pelo lugar onde o Senhor se revela. No 2, ele mostra o porquê que ele está enamorado, dizendo: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O que ele está mostrando é que o seu desejo é tão grande, tão grande, tão grande, que a sua alma está anelando estar diante da presença de Deus. Os filhos de Corá também são autores do Salmo de número 42, que todo ele mostra o desejo anelante também de estar diante de Deus e ter a sua alma saciada pela presença de Deus. O verso de número 1 e 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. O que o salmista está mostrando, os filhos de Corá, é exatamente isto. Eu me comparo a uma corça que tem sede e deseja ser saciada. Quando ele está falando a respeito da corça, ele está olhando para o animal, e o que ele está fazendo é uma comparação dele para com o animal. E qual é a comparação? Este animal, ele ficava nas regiões mais montanhosas, mas geralmente, quando sentia sede, precisava procurar nas fontes de água o lugar para saciar a sua própria sede. Só que os predadores, os caçadores, sabiam que a qualquer hora este animal iria aparecer, porque sentiria sede, e ficavam à espreita, esperando ele. A qualquer hora este animal vai aparecer, e quando ele aparecer, nós iremos o atacar. No primeiro momento da sede, o animal chega cheirando, farejando, tentando encontrar a água, e quando encontra, ele ainda fica um pouco atento ao que está em volta. Porém, dado a ameaça do predador, dado a ameaça de quem está em volta, à espreita, ele sai deste lugar e ele começa a procurar lugares de refúgio, se escondendo. Mas chega um momento que a sede que nele está, que não foi saciada, é tão grande que, segundo a biologia, a ciência explica que este animal, ele agora fica quase que cego por uma vontade tão grande de tomar água, que ele não se lembra mais dos predadores, ele não se lembra mais dos caçadores, e sai de onde ele está à procura da água, e quando encontra, ele já não chega mais farejando água. Agora ele chega se deitando, se jogando, se lançando sobre as águas, com a finalidade de que a água tome todo conta do seu corpo, ao ponto de ele estar embrenhado pela água, e não apenas a vontade de tomar sede, mas a água, o desejo de ele estar por completo dentro dessas águas. Quando o salmista está dizendo: a minha alma tem sede do Senhor, assim como uma corça suspira pelas correntes das águas, ele está mostrando: no primeiro momento que eu tenho
sede pelo Senhor e eu me aproximo do Senhor, eu sei que há predadores em volta querendo me afastar da sua presença, mas tem um momento que eu saio desta presença porque estou com medo, mas depois eu nem consigo mais me lembrar do medo, eu só me lembro que eu preciso é da tua presença, eu só preciso é da sua glória, eu só preciso é estar diante do Senhor e ser tomado por completo pela essa presença gloriosa. No verso 2, quando ele está dizendo, a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor, ele está mostrando que o seu desejo é comparado lá do 42, eu tenho sede desta presença, eu tenho o desejo de estar diante desta presença. Agora, no verso de número 3, ele mostra que assim como o seu desejo o é para com Deus, há também dois pássaros, um animal que é dois pássaros em espécie, eles se revelam neste texto do salmista, também em uma comparação mostrando que o seu desejo de estar diante de Deus poderia ser comparado ao destes animais, destes pássaros. O primeiro pássaro é, até o pardal encontrou casa. O segundo é, e a andorinha ninho para si e sua prole junto dos teus altares. Veja que o salmista está olhando para este lugar e ele está percebendo que os pássaros aqui estão encontrando morada e ninho para si e sua prole. O pardal e a andorinha são pássaros dentro desta espécie. Primeiro, o pardal é um dos pássaros mais dóceis que tem. O segundo é um pássaro migratório. Só que todos dois, eles, ao se ver ameaçado, eles não ficam no ambiente, eles saem do ambiente e eles procuram um lugar para ficar seguros. O pardal, a exemplo, se ele encontrar lugares nos buracos da telha e perceber que lá é seguro, ele vai ficar lá e vai fazer de lá a sua casa. A andorinha, se ela se ver ameaçada, nós já conhecemos este jargão que é até popular, uma andorinha sozinha não faz verão, ela sai dos lugares como migratória e começa a procurar de lugar em lugar um lugar que seja seguro para ela fazer ninho para si e a sua prole ficar neste lugar. Só que quando o salmista está falando isso, ele está mostrando que assim como os pássaros saem procurando um lugar de refúgio, assim como os pássaros saem procurando proteção, o seu desejo ao estar diante de Deus é a exemplo disto. Eu sei que na sua presença existe proteção para pardal e para andorinha. Será que na tua presença este lugar aonde a sua glória se manifesta não vai ter também para nós segurança, não vai ter também para nós alívio, não vai ter também para nós a proteção da tua presença? Pastor Estênio, a exemplo, já leu o Salmo 121, em que o salmista ele afirma dizendo: eis que não dormitará e não tosquenejará o guarda de Israel, porque aqueles que confiam no Senhor serão guardados dos predadores, serão livrados pelas mãos do inimigo. O que o Senhor está mostrando para nós é, aqui dentro do ambiente da presença de Deus, para ti, para a tua casa, para a tua família, a segurança, a livramento, a escape, a proteção, é só você confiar e estar aqui neste lugar. Só que no 13 ele ainda afirma que eles fazem casa e fazem ninho junto dos teus altares. Havia dois lugares de altar até este momento. Primeiro altar era o altar de holocausto. Segundo altar era o altar do incenso. No altar de holocausto deveria se entregar a oferta. No altar do incenso o sacerdote se aproximava tanto para orar
orar, tanto também como para interceder. O que ele está mostrando é que este lugar de segurança, este lugar de refúgio, este lugar de que ele sente o conforto da presença de Deus, tem um endereço. E qual é ele? O endereço é os altares de Deus, é o altar tanto da entrega para Deus, tanto também como o altar de oração e de intercessão. Quer proteção? Ore. Quer que Deus proteja a tua casa? Interceda por ela. Quer que a presença de Deus invada lá? Comece a entregar nos altares de Deus. Deus vai invadir as nossas casas, Deus vai guardar as nossas famílias, porque Ele ainda é Deus dos altares. Aleluia, aleluia. O primeiro é o desejo: eu quero estar na tua presença. Primeiro é o desejo: eu quero me encontrar contigo lá dentro. Primeiro é o desejo: eu quero ser como um pássaro que entra para a tua presença. Só que ele sabe que aqueles que habitam na presença de Deus são bem-aventurados. Verso 4 e 5. Veja que no 5 ele começa a falar que este homem que é bem-aventurado, ele tem uma força nele e o seu coração está aplanado para um caminho. O que é isso? É um caminho projetado. É um homem que se projetou para chegar aqui. Então, entre o pássaro migratório, que ele está dizendo, ele migra de um lugar para outro, até chegar na tua presença. Este homem, ele faz um trajeto, ele faz um plano. Eu quero chegar, mas este que está desejando chegar, ele está falando de um homem que sai de um lugar para outro lugar. Então, ele está falando de um peregrino. Tanto é verdade que o Salmo de número 84, os irmãos devem saber, ele é tido como um dos salmos dos cânticos dos degraus. O cântico dos degraus se dá no momento em que os filhos de Israel, alguns deles longe da pátria, e agora tendo que voltar para a pátria, e depois em dado momento, eles estão espalhados pela terra. Só que tem 3 festas que eles têm que ir para Jerusalém para adorar. Na Páscoa, Pentecoste, festa do tabernáculo, eles saíam das suas casas e começavam a adorar. É aí que entra uma das evidências, quando eles estão saindo de casa e eles tomam aquele salmo de Davi como referência: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles saíam de casa dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eles saíam de casa adorando para chegar aqui adorando na presença de Deus. Só que eles são peregrinos. E sendo peregrino, tem que sair para peregrinar em adoração. Só que o salmista, ele faz referência no verso 6. O qual, passando pelo vale de Baca, ou do hebraico Bacá, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. O vale de Baca ou Bacá significa do hebraico lágrimas. É tido como o vale das lágrimas. Segundo os estudiosos e escritores, dizem que o vale era o último lugar do peregrino para que ele atravessasse, para subir a montanha de Sião, para chegar no templo, para chegar no lugar da adoração. Então o que é necessário? Necessário é passar pelo vale das lágrimas. Vale é o lugar íngreme. Vale é o lugar que está embaixo na planície de quem desce entre uma montanha e outra.
O salmista está dizendo que para chegar em Sião é necessário passar pelo vale das lágrimas. Este lugar, segundo alguns outros escritores, é um lugar árido, sem água. E quem está passando por lá deve aguentar até chegar em Sião. O lugar de escassez. O lugar não tem muitas coisas que pode oferecer para quem está passando por lá. Só que o que nós conseguimos encontrar do texto é que o escritor diz: o qual passando pelo vale de Baca. Veja que ele não está dando a inferência textual, o qual morando no vale de Baca, mas passando pelo vale de Baca. Por quê? Porque vale não é lugar de moradia, vale é lugar de passagem. Pode até descer para o vale, mas saiba de uma coisa: o vale não é o lugar da tua morada, o vale é o lugar para você passar por ele. E como é que eu passo pelo vale? É chorando mesmo, como ele fala. Aleluia. Faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Por que esta expressão aqui está empregada? Porque o vale das lágrimas, ou vale de Baca, também entra para uma das referências como um vale que tinha e possuía muitas amoreiras. E as árvores de amoreiras, elas têm uma característica única, peculiar. E qual é esta? É que elas poderiam absorver gotículas de água para seu tronco, que iria merejar nas suas folhas. E eu parei para pesquisar um pouco a respeito disso quando vi o escrito, para saber se isso era verdade. E ao entrar eu consegui ver, de modo em que um pesquisador fez no YouTube, que ele encontra uma amoreira, e esta amoreira havia absorvido água da chuva alguns meses antes do tempo em que ele está fazendo a pesquisa. E no tempo da pesquisa, ele não vê a amoreira deixando uma gotícula de água cair, mas de dentro dela para fora começa a cair tantas gotículas de água que começa a inundar poços ao seu redor. Ao ponto que esta expressão aqui, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, que em volta tem tanques que estão secos. Mas depois de Deus mandar chuva, as amoreiras absorvem as gotículas de água. Aí enquanto o peregrino está passando no meio da sequidão, começa a derramar algumas gotículas de água para encher o tanque. Ao ponto que no meio de Israel começou a ter um jargão neste tempo do escrito, que eles começavam a dizer: quando a amoreira chora, Deus enche o vale. Porque no deserto é lugar dos crentes realmente chorarem. O deserto e o vale não é lugar dos crentes murmurarem contra Deus. O vale é o lugar de nós chorarmos diante da presença de Deus. Mas na medida que nós vamos chorando na presença de Deus, Deus começa também a fazer o tanque ser cheio, as reservas se aumentarem. E o que Ele está mostrando para nós na sua palavra é: pode chorar na minha presença, porque eu irei encher os tanques, eu irei encher os caminhos, a minha glória vai aparecer para os inundar com ela.
Isto remete a alguém que está fraco por causa do vale, mas porque Deus está enchendo o tanque, ele começa a achar força diante de Deus. Ele começa a achar força diante de Deus. Nesta noite, receba a força do Senhor a sua alma. Nesta noite de oração, de intercessão, receba a força de Deus neste vale. O Senhor vai fazer este tanque se encher, o Senhor vai fazer este valado se encher, porque Ele é o dono das estações, é Ele que manda sol, é Ele que manda chuva, é Ele que manda no inverno, é Ele que manda no verão, é Ele que manda no outono, e acima das estações que estão em você, está o dono da tua vida lhe dizendo: a tua vida está na minha mão, a tua casa está na minha mão, a tua família está na palma das minhas mãos. Aleluia. Oh Espírito de Deus, Nerevaia calamiahai, Jorevi kelemaia, Shori amahaia, Elemaracan, Shurivi kelebahaia, Shoria. Este vale vai se encher de fontes de Deus. Da maneira que está, não vai ficar. Do jeito que o percurso da história está caminhando, não vai ficar. Pode parecer seco no começo do vale, mas o Senhor está dizendo: continue andando no vale. Continue andando no vale. Eu vou fazer aparecer. Eu vou fazer aparecer fonte de água neste vale para você tomar. Eu estou me lembrando porque o Espírito está me fazendo lembrar de Agar lá no meio do deserto de Berseba. Colocou Ismael debaixo de um pé de árvore, foi à distância de um tiro de pedra, dizendo que eu não vejo o menino morrer, mas chorando ela, chorando o menininho, veio Deus no deserto a ela dizendo: Agar, Agar, abra teus olhos para ver a fonte de água que eu estou abrindo no deserto, porque deserto e vale, se chorar para Deus, Deus vai abrir uma fonte de água lá. Aleluia. E por que eles passam o vale? O verso 7 responde: vão indo de força em força. Cada um deles aparece em Sião perante Deus. O desejo deles é: eu quero ir, sou peregrino para chegar lá. Só que por que eles rompem o vale para chegar lá em cima? É porque eles vão indo de força em força. O que essa expressão está mostrando é: da fraqueza eles tiram força para continuar. Há 3 momentos, pastor Fernando me ensinou isso. Há 3 momentos para quem desce o vale: primeiro, descida; segundo, caminhada; terceiro, subida. Quem desce o vale precisa de força. Quem passa no vale precisa de força. Quem sobe a montanha precisa de força. Então, nos 3 momentos em que eles estão descendo, eles estão caminhando, eles estão subindo, eles precisam de força.
Só que a expressão do verso de número 8 é essa: o Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, sela. Porque o 7, o 8 é a continuidade do 7 aqui que está sendo dada. Só que no 8, essa expressão aqui, ó, sela, me ensinou por que eles vão indo de força em força. Sela do hebraico é Shelah. Shelah é uma palavra dada para algo que sempre vai acontecer. Porque o salmista está observando e conseguindo entender que Deus é o responsável para manter isso acontecendo. Então o que ele está dizendo aqui é exatamente isto que eu vou afirmar para os irmãos aqui agora. Sabe por que eles vão de força em força? Da fraqueza tiram força, tiram para descer, tiram para andar, tiram para subir. Porque Deus é quem dá esta força. Esta força não vem deles, esta força vem de Deus. É Deus que dá força para descer, é Deus que dá força para caminhar, é Deus que dá força para subir. Se fosse de você mesmo, se fosse por mim mesmo, já não dava mais, a gente parava. Mas porque Ele é quem dá a fortaleza, você vai descer o vale, você vai passar o vale, mas você vai subir o vale. Por quê? Porque Ele é autor, mas Ele é consumador. Ele é o que começa a obra, mas Ele é o que termina a obra. Ele está dizendo para nós: vou te dar força para descer, vou te dar força para andar, mas vou te dar força para alcançar. Por gentileza, irmãos, abra uma das suas mãos agora, por favor. Assim diz o Senhor aqui dentro desta casa: eu irei lhe dar força para continuar, eu irei lhe dar força para ir ao ministério adiante, eu irei lhe dar força para continuar com a família, eu irei lhe dar força para continuar com os projetos do meu altar, eu irei lhe dar força para continuar e não desistir do que eu prometi, diz o Senhor, para quem quer ouvir, para quem não quiser ouvir aqui dentro desta casa hoje. Eu estou convosco, vou lhe dar força, e a trajetória ainda é longa. Ô Elias, bebe água, come o pão que eu tenho para dar, porque a caminhada ainda é de 40 dias. Recebe força de Deus aí agora. Se fosse olhar para a nossa fraqueza, tínhamos parado. Se fosse olhar para o nosso cansaço, tínhamos parado. Mas Ele que habita em nós está dizendo para nós: você não vai parar, não vai desistir. Eu vou te dar força para continuar vivo, eu vou te dar força para continuar de pé no meu projeto. Aleluia. Seu peregrino, no 9 até o 12, ele faz referência daquele que encontra este lugar, o lugar desejável, o lugar da presença de Deus. No 9, no 10, melhor dizendo, porque vale mais um dia nos teus átrios
do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Seu desejo é pelo menos alcançar este lugar. E alcançando este lugar, ele não quer os lugares de destaque. Alcançando este lugar, ele se coloca na condicional de porteiro. Eu quero ficar pelo menos na porta da tua presença. Eu quero pelo menos ser porteiro da tua casa. Enquanto muitos de nós procuramos os lugares de destaque da casa de Deus, enquanto muitos de nós procuramos um lugar de evidência para que as pessoas vejam, o salmista está dizendo: eu só preciso, eu sei que neste lugar da tua glória é tão tremendo que eu só preciso estar pelo menos na porta. Tem uns procurando cargos, mas eu só quero pelo menos estar na porta. Tem uns procurando estar na frente, eu só quero estar na porta. Por quê? Porque ele sabe que aqui dentro desse lugar é onde a glória entra. Ele sabe que aqui dentro desse lugar é onde a vida abundante aparece. Ele sabe que aqui dentro é onde existe um manancial de água viva, e pelo menos quem está na porta recebe essa água. Ele está dizendo: eu só quero chegar na tua presença. Eu prefiro estar lá do que nas tendas da impiedade. Primeiro, ele é uma ave, se torna um peregrino, mas agora ele encontra o lugar, ele entra, ele é um hóspede, ele é alguém que habita. Quando ele habita, ele está mostrando por que vale a pena estar lá. Porque estando lá, ele vê tudo o que Deus faz. Na medida que a entrega dos altares começa a acontecer, fogo aparece, fumaça aparece. Só que isso tudo se culmina em um dia para a glória de Deus aparecer. Deus descia na espessa nuvem, a glória entrava no santo do santo, e Israel esperava o momento para ver a glória. O que ele está fazendo referência é um dia específico, vale mais do que em outra parte 1000, porque eu sei, aqui dentro a tua glória aparece, mas lá é a tenda da impiedade. O pecado reina, a prostituição está, a fornicação está, a mentira está, o ódio está, a inveja está, mas aqui dentro não tem espaço para isso, porque aqui dentro a sua glória invade o ambiente, aqui dentro a sua glória conduz o culto, aqui dentro a sua glória aparece entre nós. O hóspede é este homem. No 11, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Ele está mostrando que dentro da casa de Deus esse hóspede encontra proteção. Todo hóspede, quando se entrava na casa de um homem, era-se dado a entender que o hóspede tinha total proteção do dono da casa. É por isso que o salmista, no Salmo de número 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
a sombra do Onipotente descansará. Nesta noite, Deus nos convida a desejarmos mais da sua presença, a querermos estar mais diante dos seus altares, porque aqui neste lugar existe proteção para nós e a nossa casa. Meus amados irmãos, a palavra que Deus colocou ao meu coração foi esta. Eu encerro aqui, querendo desde já justificar a minha saída agora. Eu tenho um compromisso com um pastor ali na Serra, por isso o pastor Estênio, informado pelo meu pastor Fernando, me passou a oportunidade um pouco mais cedo, porque eu preciso estar lá. Nós vamos estar em uma reunião, então eu peço aos irmãos a compreensão e também a oração, que os irmãos possam orar por nossa vida, porque nós também estaremos sempre em oração pela vida dos irmãos, amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a esta igreja, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Vocês estão edificados pela palavra de Deus?